Bom dia, galerinha. Na última aulinha de língua portuguesa, a tia Rose entrou no capítulo 14. E a tia Rose estava falando um pouquinho sobre receitas, vocês lembram? Então, nós falamos bastante sobre uma última receita, que era frutinhas de coco. E nós fizemos uma interpretação sobre esse tipo de texto, né, que a tia Rose explicou que é uma tipologia textual, que é um texto em forma de receita. Tia, só pode ser em forma de receita culinária? Não. Você pode ter em forma de uma receita de um remédio, né? Também é uma tipologia textual. Então, nós vamos dar continuidade, galerinha. Nós paramos lá na página 89, interpretando a receita da frutinhas de coco. E hoje nós vamos para a página 90, continuando essa interpretação. Então, lá na página 90, no número 8, aqui juntinho com a tia Rose, nós vamos dar continuidade à interpretação do textinho Frutinhas de Coco. Então, leia o trecho abaixo, observando as palavras destacadas. Quem são as palavras destacadas? São aquelas palavras que estão em negritos, estão pretinhas, né? Estão mais escuras. Acrescente o leite de coco aos poucos, amassando a mistura, até formar uma massa que não grude nas mãos. Então, quem é a palavra em destaque aí? A palavrinha acrescente. 2. Faça bolinhas e depois molde as frutinhas, que podem ser maçãs, peras ou outras. Então, quem são as palavras aí em destaques? A palavra faça e a palavra molde. E o 4, coloque um palitinho em cada uma das frutinhas e deixe que elas sequem por 1 hora. Quem são as palavras aí em destaques? Coloque e deixe. Então, prestaram bastante atenção? Então, agora vamos lá, vamos responder a letra A. As palavras destacadas, elas indicam a quantidade dos ingredientes, as porções para o preparo do doce ou os ingredientes usados na receita. Então, quem são elas, tia Rose? Acrescente, faça, molde, coloque e deixe. Essas são as palavras em destaque. Você vai fazer um X na resposta correta. E lá embaixo está assim: retire do texto outras palavras que indicam o mesmo, tá? O mesmo que acrescente, que faça, que molde, que deixe, que coloque. Então, você pode colocar outras palavras que indiquem a mesma coisa, tá bom? Deixa eu dar um exemplo aí. Você pode colocar peneire, segure, tá? Aí você vai olhar lá no texto. Número 9, galerinha, aqui juntinho com a tia Rose. Mostre que você entendeu direitinho a receita e complete corretamente as informações. Então, vamos lá? Letra A. O leite em pó e o açúcar devem ser peneirados na... Qual é o recipiente? Qual o utensílio que eu vou peneirar eles? Então, se você não lembra, você volta lá na receita e você vai ver os utensílios que você vai usar nessa receita. Por isso que a tia Rose falou que é muito importante ler a receita, tá bom? B. Para secar as frutinhas, deve ser colocado nos... Onde você vai colocar as frutinhas espetadinhas. C. Os palitos com os docinhos devem ser espetados no... Depois que eu colocar a frutinha no palitinho, onde que eu vou colocar eles? Tem um lugarzinho aí que eu vou colocar, bom? Se não lembrar mais, volta lá que você vai relembrar. Para servir, as frutinhas devem ser colocadas em... Depois que ela já secou, que eu já tirei ela do palitinho, onde eu vou colocá-las para eu servir? Lembraram? Então, vamos lá, galerinha. Agora vamos para a página 91. Compreendendo a língua. Então, aqui está falando sobre indicado, quantidades e o uso dos numerais. Então, a tia Rose já falou para vocês que os numerais, eles estão em todas as partes. Se você observar lá na receita, nos ingredientes, você vai ver um monte de número na sua frente, tá bom? Então, está assim, leia um trecho da receita, frutinhas de coco, que foi modificado. Então, é um trechinho modificado. Então, tá assim: ingredientes: xícara, chá de leite em pó, xícaras, chá de açúcar de confeiteiro, xícaras, chá de leite de coco.
Então, esse textinho ele foi modificado. Que informações havia na receita original, mas foram retirados aí? Antes desse chá, tinha uma informação aí. Então, você vai me dizer quem é que eles retiraram aí. Qual o nome qual a informação que estava aí que foi retirada? Bom? B. A modificação feita na receita ajuda a entender o que é necessário para preparar o doce? Na receita estava dizendo a quantidade de colher de xícaras de chá de leite em pó, a quantidade de xícara de chá de açúcar de confeiteiro e a quantidade de xícara de chá de leite de coco. Aí foi retirada. Você acha que retirando te facilita mais para fazer essa receita? Sim ou não? Então você vai dizer e vai justificar o porquê o seu não. Se você escreveu sim, o porquê o seu sim. Combinado? Letra C. Leia o trecho modificado. Então, outro trechinho de ingrediente modificado. Então, tia Rose vai ler e você vai acompanhar aqui juntinho com a tia Rose. 2 leite em pó. 2 de açúcar confeiteiro. Meio de leite de coco. Então, esse textinho aí também foi modificado. Se você olhar lá na receita, não está dessa forma. O que aconteceu com a receita agora? Marque um X no que aconteceu com ela. Foram retiradas as quantidades de ingredientes ou foram retirados os objetos utilizados para medir os ingredientes. Essa mudança prejudicou o entendimento da receita? Você acha que retirando isso aí dificultou para fazer receita? Sim ou não? E justifique a sua resposta. Tá bom, galerinha? Agora vamos lá para a página 92. Continuação, é só interpretação, hein? Do textinho que nós lemos na última aulinha. Para fazer uma receita, precisa ter a medida de cada ingrediente. Essa medida é formada pela quantidade 1, 2 ou meio. Quando tem 1 e o 2 embaixo, quer dizer que é meio, tá bom? E pela unidade de medida, xícaras, garrafas, copos, caixa. Lembre-se, um em cima e o 2 embaixo é o mesmo que meio, tá? Ou a metade. Lembra que nós trabalhamos muito sobre a metade na última aulinha? Tia Rose pegou uma folha e dividiu... Essa aqui é a folhinha do dobro, né? Só para vocês verem. Pegou uma folha e dividiu ela ao meio. Então, nós trabalhamos muito meio, a metade. Pegar uma quantidade e dividir ela igualmente ao meio. Combinado? Número 2, galerinha, da página 92. Qual é a forma correta de ler um dos trechos da receita abaixo? Então, você vai marcar um X na forma correta. Então, vamos lá? 2 colheres de sopa de manteiga. Então, qual é a forma correta? 2 colheres ou 2 colheres? B. 2 copos de leite. 2 copos ou 2 copos? C. Um pacote de bolachas. Um pacote ou uma pacote? E D. Uma lata de leite condensado. Uma lata, um lata ou uma lata? Então, você vai fazer um X na resposta correta. E vamos lá para a página 93, galerinha. Hoje nós vamos fazer até a página 95. Agora escreva a quantidade indicadas, as quantidades indicadas utilizando as palavras correspondentes. Quantidade 3... letra A, quantidade 3, letra B, quantidade 10, letra C, quantidade 8 e letra D, quantidade 12. Então, adicione pontinho, pontinho de colheres de farinha de trigo. Então, são 3. A receita rende pontinho, pontinho de porções. A quantidade está em cima, tá? E a receita fica pronta em quantos minutos? Preparamos quantos bombons? Então, tá tudo em cima para você escrever por extenso a quantidade. As palavras que nomeiam é a ideia de quantidade. Então, leia o trecho abaixo e relacione ao que se refere às palavras destacadas. Então, primeiro texto, que é 1, diz assim: coloque as frutinhas em uma forminha de papel e arrume cada uma delas em uma caixa de bombom. 2, segure a frutinha pelo palito e com um pincel macio pinte cada uma delas usando o corante alimentício. Então, você vai dizer qual é o número 1, você vai numerar, tá? Apenas uma frutinha ou mais de uma frutinha. Você vai numerar quem é o número 1 e quem é o número 2.
E lá embaixo, agora você vai comparar as palavras e circular a parte que dá a ideia de mais de uma frutinha. Frutinha ou frutinhas, moleza, né, galerinha? É só observar o plural aí. O plural é quando é mais de um, que vocês já estudaram isso aí, galerinha. O singular e o plural, vamos relembrar? O singular é quando é um só e o plural é quando é mais de dois. Então, vamos lá. Agora, lá na página 94 tem uma luzinha acesa. As palavras. A palavra frutinha dá nome ao doce preparado na receita. Portanto, é um substantivo, né? Fruta, frutinha é um substantivo. Tia, mas tá frutinha, então ela tá um substantivo no diminutivo. Então, a forma como o substantivo é escrito indica se ela está no singular ou no plural. Singular quando é um só, plural quando é mais de dois. Então, quando se refere a apenas um elemento, está no singular. Plural, quando se refere a mais de um elemento. Então, aí está relembrando para você o que é o plural, o que é o singular. Então, o singular, frutinha e xícara. Plural, frutinhas e xícaras. Número 5, galerinha. Leia as palavras abaixo e circula aquelas que estão no plural. Ou seja, aqui refere-se a mais de um elemento. Então, você vai ler e aquela que estiver no plural, você vai circular. Depois, lá embaixo, você vai listar na coluna do plural as palavras que você circulou e na coluna do singular as palavras que você circulou, tá bom? Primeira palavra, embaixo de pratos, todas as palavras no plural. Embaixo de um prato, todas as palavras no singular, combinado? E vamos para o número 6, onde você vai ler os pares das palavras. Lembra dos números pares? Aquele que faz o causalzinho que você aprendeu lá em matemática? Leia os pares das palavras abaixo e conforme o exemplo circule o que mudou para o plural. Panela e panelas. Lá em panelas, o que mudou? Ah, tia Rosa, eu tô vendo um S no final, então vou circular ele. Combinado? E assim você vai fazer em todos o que mudou para o plural. E lá embaixo tem uma outra luzinha. Quando tem uma luzinha é porque é para acender o seu aprendizado, para você relembrar, como você relembrou lá do plural. Ao passar os substantivos do singular para o plural, alguns mudam, né? Quando o singular do substantivo termina em ao, el, ol e u, né? Acrescenta o S, acrescenta o L e o IS, acrescenta o M e o NS e acrescenta o ES. Então, ela dá uma mudada aí, quando ela passa para o plural e tem essas terminações, galerinha. Agora, você vai escrever o plural, ó. O exemplo tá lá em cima. Álbum. Como é que vai ficar álbum no plural? Álbuns. Quintal. Quintais. Irmã, irmãs, homem, homens, carro, carros e mulher, mulheres. Então, vocês repararam que mudou no finalzinho? E hoje nós vamos dar uma paradinha por aqui, galerinha. Então, nessa semana, no capítulo 14, nós aprendemos receitas, tipologias textuais, que é a receita, e entramos um pouquinho no plural, no singular, e vamos dar uma paradinha por aqui. E na próxima aulinha, a tia Rose dá continuidade. Um grande beijo no coraçãozinho de vocês.